E aí, gente, bom, eu e o André, a gente vai estar conduzindo o bate-papo hoje, mas é como sempre totalmente muito aberto para pergunta, para interação, assim como a gente fazia lá na garaginha quando tinha filme e depois tinha bate-papo. Vou falar um pouco da carreira da Lili também, antes de começar aqui com a primeira pergunta. Eliane Café formou-se em psicologia e em 1990 iniciou seus estudos de cinema na Escola Internacional de Cine e TV de San Antônio de los Baños. Em seguida, realizou filmes de curta e longa-metragens, entre eles Kenoma, Narradores de Javé, O Sol do Meio-Dia, Era o Hotel Cambridge e Para Onde Voam as Feiticeiras, todos com prêmios da crítica e de importantes festivais e mostras nacionais e internacionais. Também dirigiu séries e documentários para a TV. Paralelamente ao cinema, a diretora dedica-se à coordenação de oficinas audiovisuais em zonas de conflito na cidade de São Paulo e também no interior do Brasil. A gente disponibilizou 2 filmes seus aí essa semana para a galera ver, que foram Kenoma e Era o Hotel Cambridge, e eles são de extremos, né, assim, da sua carreira, porque um é do início e o outro é o último, né? Mas do mesmo jeito tem uma coisa que liga, que é a coisa, os assuntos políticos, né? Eu acho assim esse cinema político, assim, trazendo esse assunto, mesmo que Kenoma seja mais poético, mas eu queria saber o que te levou a querer fazer esse tipo de cinema assim na sua vida. É muito incrível como vai se transformando isso ao longo dos anos, né? É como a gente vai transformando o próprio desejo do porquê fazer cinema, né? Na medida que a gente vai fazendo, né? Então, no início, tinha muita coisa de usar o cinema como um pretexto, vamos dizer assim, ou um jeito, um pré-texto mesmo, né? De conhecer o interior do Brasil, que eu conhecia, praticamente não conhecia, né? Não conhecia. E os 3 primeiros longas, eles, tanto que algumas pessoas, né, assim, próximas, achavam, e eu também achava, que eu nunca ia filmar no território urbano. Então, porque cada filme desse, eu morava durante 4 meses nos lugares, né? Então, foi assim no Vale do Jequitinhonha, com o Kenoma, e então sempre eram formas de andar pelo Brasil. E o processo de criação desses trabalhos também foram investigativos, talvez o Kenoma menos, em termos de ir para o de fazer ele todo no território, né? O Kenoma, eu estava morando na Espanha quando eu comecei a escrever. E aí eu comecei uma pesquisa com os perpetuístas. E como eu estava morando lá, estava é uma coisa que vem muito do Renascimento, né? Então eu fui para a Itália, eu fui atrás desses cientistas, né? Que eram considerados a praga da ciência, né? Porque eles eram extremamente obcecados pelo movimento perpétuo, né? Que é um mito, né? Da ciência que nunca não é possível, né? Perpetuum mobile. Ou moto perpétuo, ou movimento perpétuo, ou movimento contínuo. Pois então. Pois então o quê? Bom, nunca ouviu falar, porque também ninguém nunca conseguiu fazer funcionar uma máquina igual a essa. E o fracasso deles é que originou as pessoas estudarem os princípios da termodinâmica, né? É muito louco isso, né? O fracasso dos perpetuístas levantou a questão por que não era possível fazer, né, um movimento perpétuo. Quanto tempo você ficou para fazer o Hotel Cambridge? O Hotel Cambridge até hoje não terminou, né? Porque a gente continua. Mas foi 1 ano de convivência de pré. Depois, a filmagem mesmo foi rápida, foram 3 semanas de filmagem.
A edição do filme foi 1 ano. Olha que você ficar com um filme de longa aberto 1 ano, é muito tempo. Eu vi uma entrevista sua, na época, acho que é no Metrópolis, que você fala de transformar o set no local de intervenção. É um pouco, eu ia perguntar sobre isso, você tem falado sobre isso nas últimas falas suas, eu entendi dessa forma. Imagina vocês vivendo isso. Você vai lá, tem os seus personagens, a sua historinha lá, e a gente misturou os não atores com profissionais com os profissionais, né? Então, o Zé Dumont, o Paulo Américo foi lá misturado, aí começa a história, Carmen Silva vai aparecendo, você começa a história lá. Muita coisa a gente incorporou que estava no imprevisto. No Era Hotel Cambridge, tem cenas que aconteceram nos corredores e que no intervalo da filmagem, quando a gente vai para o oásis, que a gente chama, né? E para o oásis é quando você vai para o cafezinho que tem bolachinha, sabe? Que fica tudo num cantinho, fumar o cigarro, ali é o oásis, né? Aí a gente ia para o oásis no intervalo, aí de repente você olhava, estava acontecendo uma puta cena do lado. A Carmen começava a fazer uma palhaçada, e eu não sei se vocês lembram, no Era Hotel Cambridge, tem uma cena que ela fala quando eles vão para a sala do juiz, que ela fala, traz mexerica. É o seguinte, nós vamos ter que ir lá fazer um apelo à juíza para ela não despejar. A gente vai ter que levar muita criança, vamos ter que levar as mães que têm criança para a gente mostrar que aqui só mora mesmo família. Eu levo a Gilda. Levem bastante fruta para dar para as crianças, porque a gente não sabe a hora. Mexerica, viu? Essa cena é maravilhosa, né? Aí ela começou a fazer isso do lado, ali, brincando. Eu falei, gente, mas vocês fazem isso? Aí eu falei, vamos filmar isso. Vamos filmar isso. Isso aconteceu no intervalo. Aí tá, vamos filmar. Aí você improvisa a cena ali na hora. Claro que para você aproveitar isso no imprevisto, você tem que ter um pré-roteiro para você fazer um grande recorte da realidade, senão você se perde, certo? O pré-roteiro é meio que uma matriz que você vai ali, né? Você sabe que você está fazendo um filme que tem a ver com os refugiados que vão conviver dentro de uma ocupação, junto com trabalhadores de baixa renda, e que eles vão viver situações. É uma matriz para você não... Você sabe que esse pessoal tem que lidar com a polícia todo dia e tem que lidar com como é que chama? Com o problema da reintegração de posse, que tira eles do dia para a noite, joga na rua. Você sabe isso. Então, isso aí é mais ou menos a tua matriz. Aí, quando acontece essa cena da Carmen, falando como que ela vai negociar, levando as mexericas lá para a juíza, aí você fala, isso está dentro da história, né? Isso é um exemplo de como a gente tem que ter um pré-roteiro, eu acho, para você não se perder, né? Oi, Eliane, pensando em tudo isso que você falou agora, esses elementos que você colocou, as variáveis, eu queria te perguntar como é que você trabalha a seleção de elenco, pensando nessa integração, né, e ficção e realidade, e comunidade, e atores. Como é que tu trabalhas essa escolha e pensando também aí nesse caso na geografia do corpo? Na verdade, assim, cada filme ele vai indicar, né, um jeito de fazer essa seleção, né? Tem aqueles filmes que são feitos, né? Tipo, no sentido mais clássico daquele formato mais industrial, que é aquela coisa. Então, você vai escolher o elenco em função do que pedem os personagens, né? E agora, dentro dessa coisa de trabalhar nos territórios, que é o que eu acredito cada vez mais, que eu chamo do cinema de contrapartida, né? Eu estou desenvolvendo muito essa ideia, junto com a minha irmã Carla, a Carla Café, né, que ela é diretora de arte, e ela me ensinou muito isso, né, como operar um cinema de contrapartida. A direção de arte, ela é muito importante nesse sentido, né. Então, essa integração pressupõe você fazer um cinema onde você vai interferir no território e, ao mesmo tempo, você vai se permitir ser invadida
ou ser, melhor ainda, né? No caso é invadido mais do que ocupado pelo território, a relação com os personagens é fundamental, porque eles vão trazer uma autenticidade, uma verdade que vai ser usada, vamos dizer assim, que vai ser canalizada para a história.